E aí pessoal, voltando com o review da cervejeira Els Beer House, comentar um pouquinho com vocês da minha experiência nessas semanas de uso da cervejeira. Usei ela por alguns dias com temperatura de menos 5 graus, que é a menor temperatura que ela chega. Não consegui atingir congelamento de água em garrafa PET, como vocês podem ver aqui, a água não está congelada, mas a água congelou em outros recipientes que eu acabei usando para fazer teste. Então usei em copo, ela chegou a congelar um pouco a água, mas sempre fica com uma leve camada de água no fundo, então não atinge aquele congelamento completo como se fosse um congelador de uma geladeira ou de um freezer. Alguns pontos que eu vou considerar sobre experiência e o que eu gostaria que fosse um pouquinho melhor nessa cervejeira. Um dos pontos é a usabilidade do display. Ele é uma caixinha que fica aqui nessa parte direita, então acaba atrapalhando um pouco o uso desse lado aqui da prateleira. Outra questão é quando você liga o modo turbo, ele aparece como SC Super Cooler, mas dá a impressão que é 5 graus. Só que como vocês viram anteriormente ali, os graus ele mostra como 0,1, 0,2, 0,3 e por aí vai. Vai de menos 5 até mais 10 graus. Outra questão que eu até comentei no vídeo anterior é referente às possibilidades de configuração da prateleira. Então, para o meu uso, eu uso mais com água com gás e refrigerante do que com cerveja. A configuração eu não consegui deixar do jeito que eu queria, devido ao fato de as configurações de prateleira não serem tão flexíveis assim. Essa prateleira aqui é a que fica lá embaixo, eu acabei usando ela aqui em cima. Como vocês podem ver na parte de em termos de profundidade, ela tem uma certa diferença. Aqui na parte de cima tem a questão do cooler e na parte de baixo também tem aqui a parte do compressor. Então sempre sobra uma diferença de um dedo, 2 dedos em termos de altura. Talvez isso seja uma questão de projeto para melhorar a circulação de ar. Não sei confirmar essa informação, mas imagino que seja isso. Mas o ideal é que realmente permitisse outras configurações, fosse um pouquinho mais flexível. Em termos de iluminação, o LED aqui eu achei ele um pouquinho fraco, então eu vou apagar a luz aqui para vocês darem uma olhada. E dependendo do ambiente, da metade da cervejeira para baixo já fica difícil de enxergar, então fica bem escuro. O ideal talvez é que tivesse uma iluminação nas laterais, acho que ajudaria bastante. Agora continuando um pouquinho ali em relação ao display, poderia ser um display um pouco mais horizontal para não ocupar tanto espaço, ou até mesmo na porta. Fica uma dica, fica um pouco mais sofisticado, mais semelhante ali à cervejeira da Electrolux, para uma segunda versão, uma versão melhorada dessa cervejeira. Em termos de consumo, entrei em contato com a Els, não existe ainda um posicionamento oficial, pelo fato de estar sendo homologada pelo Inmetro, Procel, então eles não passaram um consumo em kWh. Em termos de comparação com a Consul, que tem 120 watts de potência e consome consumo médio de 25 kWh, essa cervejeira ela tem 230 watts de potência e o consumo kWh ainda está para ser divulgado. Minha visão é que não chegue até a 60 kWh, que nem o pessoal comentou. Acredito eu que fique abaixo disso, até pelo comentário que a Elcio postou no vídeo anterior, que eles fizeram diversos testes e consideraram o compressor de 230 watts como a melhor opção. Minha visão, ela gela consideravelmente rápido, em termos de 3, 4 horas já chega numa temperatura bem gelada, e abaixo disso é só questão de tempo. Isso tudo vai depender de quanto você carregar a sua cervejeira. Se você colocar ela 100% com cerveja quente em temperatura ambiente, vai levar mais tempo. E também na questão de uso, em quantidade de aberturas de porta, também do ambiente. Ela esquenta bastante as laterais e a parte de cima, principalmente quando está com o modo turbo ligado e com a temperatura setada em menos 5. E aí isso você vai precisar observar bastante a
as distâncias laterais e na parte de trás também. Por quê? Isso vai influenciar em termos de transferência de calor. E se você deixar ela com pouco espaço para ventilação, ela talvez não chegue na temperatura mais baixa devido a esse fator. Pelo fato de ela não conseguir dissipar o calor e esse calor acabar interferindo na temperatura interna da cervejeira. Em termos de barulho, o pessoal comentou bastante ali que acabou comprando e disse que ela era muito barulhenta. Na minha visão, pelo menos a cervejeira que chegou aqui em perfeito estado, não cheguei a ter problemas de ruído. Vou mostrar para vocês um pouquinho do ruído na parte interna, talvez não tenha pego no vídeo anterior. Então esse é o ruído na parte interna, com o compressor a princípio está desligado e o cooler funcionando. E aqui um pouquinho na parte traseira. Quando o compressor liga, ela dá ali um estralo, ele gera um pouco mais de barulho, mas a princípio nada acima do normal. Inclusive o compressor acabou de ligar. Para mim o barulho é muito abaixo de um ventilador e muito mais silencioso do que a minha geladeira. Eu vou fechar a porta aqui para vocês compararem ela com a porta aberta e com a porta fechada. Aqui com a porta fechada, ela fica bem silenciosa. E agora com a porta aberta, o barulho que se observa mais é referente ao cooler. E referente também ao compressor quando ele entra em funcionamento ou quando ele acaba desligando. A princípio foram essas as considerações. O que me levou a comprar esse modelo foi principalmente a porta de vidro e também as dimensões. No caso do modelo da Consul, ela chega em -5, -4, essa da Elsa -5. O da Consul, ele é o interior branco e a porta não é totalmente de vidro. A minha primeira opção, na verdade, ia ser a Midea, mas em termos ali de valor e também de tamanho, essa da Elsa, para o meu caso, eu achei que fosse um custo-benefício muito melhor. E em termos de dimensão, era perfeita para o meu espaço. Também cheguei a considerar acho que a Mimo, se eu não me engano, que tem saída para parte de chopp e tudo mais. Só que em termos de dimensão também no meu espaço não ia caber. E ela é tem um pouco mais de profundidade. E em termos de valor também é um pouco mais caro. Então, ao meu ver, comprarei novamente essa cervejeira da Els. Gostei bastante em termos de qualidade, de construção, de custo-benefício. Fico devendo para vocês em termos ali de consumo, mas é uma questão que também a própria fabricante também não tem essa informação para oferecer. Alguém chegou a questionar também no outro vídeo em termos de configuração de porta. Então ela tem aqui essa opção, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tem essa entrada ali para colocar a porta na parte esquerda, né? Parece que ia ter um vídeo, alguma coisa assim, ensinando. Não cheguei a ver, mas quem tiver interesse pode entrar em contato com a Els, que eles vão saber informar melhor se realmente existe essa possibilidade ou não. Dúvidas, comentários, vou tentar responder todos. E é isso aí.